encontramos, eu, professor Rogério Matias, que somos presidentes das comissões envolvidas, de permitir que vocês, população, funcionários públicos principalmente, se manifestassem. Que esse projeto simplesmente entrou e, tirando todo esse trabalho de essas manifestações que vocês vêm fazendo, vêm realizando, vocês não tiveram espaço para manifestação. Então, hoje está sendo espaço para vocês se manifestarem, mas a gente fica um pouquinho triste e decepcionado com a ausência dos secretários. Tá? Mas, pelo menos, está aqui, o espaço está aqui, vocês terão a oportunidade de falarem, né? Por mais que seja curto tempo. E é importante, mas seria mais interessante se os secretários estivessem presentes, se os secretários estivessem presentes. Tá? Então, em relação ao meu voto, eu já vou me manifestar já, mas a gente sabe do processo, do problema que o Executivo vem enfrentando. Nós sabemos das dificuldades do município, com perda de receita, Covid, mas a Covid é mundial, não é só aqui em Poá. Só que a gente também sabe das dificuldades que cada um vem enfrentando, os profissionais, todos que trabalham, trabalhadores. E eu acho que assim, em relação ao projeto, e principalmente em relação ao Vale Alimentação, ao VeroCard, seria interessante que fossem esgotados todos os recursos para contenção de despesa, para depois chegar nesse ponto de cortar o alimento da mesa das pessoas, dos funcionários públicos. Então, diante disso, o meu voto é contrário, mas contrário por decisão minha, né, não por pressão, porque eu já recebi pressão no meu WhatsApp, se você não votar, a sua fotinho vai sair na... Não estou preocupado com isso, eu voto consciente. Meu voto, eu tenho autonomia, eu tenho independência, e se eu estou aqui hoje é porque eu fui escolhido por muitos aí para representar vocês. Então, a gente sabe que a gente quer agradar aos envolvidos, aos interessados, mas dentro do que a gente acha coerente, do que a gente acha viável. E nesse caso, nesse projeto, vocês podem contar com o meu voto desfavorável ao projeto, mas por consciência, por entender que o projeto realmente tem algumas coisas, algumas medidas que podem ser evitadas, principalmente nessa situação, nessa ocasião, nesse momento que a gente vem enfrentando. Tá? Então, é isso. Pressão não, mas é válido o pedido, a solicitação. Eu recebi muitos pedidos, seja via e-mail, via WhatsApp, ligação telefônica. Legal, a gente acata, a gente responde. Agora, a pressão a gente não gosta, não é interessante. Tá? Mas fica aqui minha colocação, meu posicionamento. Terça-feira, provavelmente esse projeto vai para votação. E vocês podem contar com a gente aí. Só que eu sozinho, Mandorinha sozinha não faz verão. Acho que a pressão agora tem que ser em cima dos demais vereadores. Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Pressão tem que ser no... Obrigado, pessoal. Deixa eu só finalizar. Então, a pressão nos demais, porque a gente precisa da maioria absoluta para que esse projeto seja rejeitado, né? Beneficiando todo mundo aí. E depois de esgotadas todas as alternativas, todos os recursos, a gente volta a conversar sobre isso. Mas, nesse momento, eu acho que, principalmente na fase que a gente vem enfrentando, é completamente inviável. Contem comigo na terça-feira. E o espaço está aqui aberto principalmente para vocês. Eu acho que quem tem que se expressar hoje, quem tem que falar mais, são vocês. Então, eu vou encerrar por aqui minha fala, vou pedir que os vereadores sejam sucintos para que vocês tenham tempo de se manifestarem também. Boa noite a todos, muito obrigado. Nobre vereadora Gilmara. Cadê a minha escada daqui, gente? Boa noite a todos, senhor presidente. Eu parabenizo pela convocação da audiência em respeito à democracia, dando assim voz aos servidores. Eu entendo que, no momento, a nossa amada cidade ela enfrenta uma situação financeira caótica. Porém,
não podemos e nem devemos atropelar a ordem dos acontecimentos em situações tão importantes quanto a presente modificação dos direitos de nossos servidores. Não podemos nos esquecer que todo poder emana do povo e, conforme previsto na Constituição Federal, desta forma, é preciso ouvir o que o povo tem a dizer, sendo que estes, assim como esta representante que vos fala, é contra um projeto tão agressivo para com os direitos recém-adquiridos dos nossos servidores. Eu espero que o Executivo possa ajustar as necessidades de nosso município, levando em consideração as possibilidades de nossa população. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Presidente, até mesmo para encurtar, né, o tempo, o meu seria perguntas, né? Então, eu deixo aqui, no momento oportuno, as perguntas, aí eu faço e deixo registrado em ata, tá bom? Obrigado, nobre vereador. Sendo assim, né, vamos estar chamando aqui os representantes da sindicato, associações, para que nós possamos estar ouvindo. Eu tenho uma lista aqui que foi passada para mim, e eu vou pegar aqui, começar pelo primeiro nome, eu acho que não temos problema nenhum, né? Então, eu gostaria, o Edgar está aqui presente? Por gentileza. Representando a Associação dos Servidores, Juntos Somos Mais Fortes, professor Edgar Passos. Boa noite, gente. Eu acho lamentável ter de estar aqui hoje para debater um tema como esse. Não sei se vocês pegaram, aqui tem a Gazeta, acho que é da semana passada, e a manchete ela não pode ser mais dramática e mais representativa do momento que a gente vive. Tem mais gente morrendo do que nascendo na região. É provavelmente, em muitos séculos, a primeira vez que isso acontece. É só observar a história do país. Tem mais gente morrendo do que gente nascendo. Em muitas décadas, é o momento que mais gente passa fome. E é o momento em que a gente esperava que os governos, inclusive o dessa cidade, tivessem um plano para enfrentar o vírus, para enfrentar a fome, para enfrentar o desemprego, mas não. O plano que o governo apresenta é um plano para aumentar a fome. É um plano que tem como centro cortar vale alimentação de servidores, de trabalhadores que estão na linha de frente enfrentando essa crise. Os trabalhadores da saúde tiveram um corte até de água, do fornecimento de água potável, enquanto trabalham enfrentando o pior momento da nossa história, enfrentando uma pandemia. Para além de dramático isso, inexplicável, o governo demonstra e seus representantes, inclusive nessa casa, que esse é um projeto imoral, porque nenhum deles teve coragem de vir aqui e apresentar por que esse projeto tem de ser aprovado. Eles estão, desde o início do ano, se escondendo. Eles passaram 4 meses elaborando esse projeto e não tiveram coragem em nenhum momento de falar em público defendendo esse projeto. Fugiram dessa audiência aqui hoje. Inclusive, tinham representantes do governo aqui, que estava aqui nesse plenário e saiu daqui, para não vir falar a favor do projeto. Se o projeto tem que ser aprovado, que tenha a coragem de dizer aqui por quê. É o mínimo que cabe ao governo e os seus representantes que pretendem votar nesse projeto na terça-feira.
Teve, inclusive, um desses vereadores que fez um texto que eu até duvido que foi ele mesmo que escreveu. Porque não está aqui para defender. Não está aqui para colocar a cara a tapa. E para além dessa covardia do governo, que se utilizou de uma comissão fajuta, em que ele diz que tem servidores efetivos, que propuseram essas medidas, uma comissão que não contou em nenhum momento com a participação dos servidores, de fato, dos seus representantes, daqueles que sempre representaram a nossa categoria. Porque o governo sabe, isso é simplesmente um jogo de cena. A proposta não é da comissão, a proposta é da prefeita Márcia Bim e do seu secretariado, que quer aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada, retirar os direitos dos servidores. Não só o Vale Alimentação, gente, eles estão mexendo na nossa carreira para sempre. As progressões dos professores, dos trabalhadores da saúde deixam de existir com a aprovação desse projeto. Eles estão utilizando esse momento em que muitos têm medo, e com razão, porque o vírus está matando como nunca. As pessoas têm medo de ir à rua, as pessoas têm medo de lutar. As pessoas têm medo de não receber o salário no fim do ano, porque acreditam na mentira da prefeitura. E eles estão usando esse momento para acabar com as nossas carreiras e acabar com os serviços públicos. Esse é o plano de fundo. Por quê? Porque para eles é melhor fazer contratos com os terceirizados. Vejam só nossos colegas terceirizados, o que aconteceu com eles. No primeiro momento da pandemia, eles foram demitidos. Foram demitidas merendeiras, foram demitidos trabalhadores da limpeza. É isso que eles querem para todos nós. Essa é a verdade. Que eles não têm coragem de vir aqui falar. Esse é o plano de fundo. Só não avançam mais nesse sentido, porque ainda não foi aprovada a reforma administrativa que está sendo discutida pelo governo federal. Porque quando for aprovada, e se for aprovada, se a gente não tiver capacidade de mobilização de impedir, este governo vai propor no mesmo momento um desmonte completo e absoluto dos serviços públicos da cidade, terceirizar tudo, acabar com os servidores concursados e estáveis, que são estáveis e concursados porque cumprem uma missão de atender a população, sob qualquer circunstância, em qualquer momento. Porque quando não havia estabilidade, o que havia eram apenas indicados políticos. Vocês viram os fiscais do Crivella que faziam? Intimidando as pessoas que denunciavam o mau atendimento no serviço público. É isso que eles querem, voltar a esses tempos, aos tempos em que o trabalhador não tem o direito a falar, não tem o direito a denunciar, porque pode ser demitido sumariamente. É isso que eles pretendem com esse projeto, para além da retirada do Vale Alimentação. E um projeto que vem sendo defendido com falsos argumentos. Mas antes de entrar nesses argumentos, eu queria aqui reconhecer um membro do governo, que foi a secretária Marlene, que teve coragem de subir no caminhão de som enquanto a gente estava lá, para se explicar em relação a uma denúncia que saiu num vídeo na rede social, em que ela estaria comprando alguma coisa no mercado durante o expediente com um carro oficial da prefeitura. E ela confirmou que estava ali comprando materiais para a secretaria. Eu não duvido da justificativa. O que me espanta não é o que ela estava comprando. O que me espanta é carro oficial. Vocês estão propondo tirar o Vale Alimentação dos trabalhadores enquanto andam de carro oficial? É isso mesmo? Um carro oficial desse aí, gente, paga o Vale Alimentação de 100 servidores. 30 deles paga o Vale Alimentação de todos os servidores durante um mês. É isso que a gente está discutindo? Essa é a economia? Fazer economia com a comida no prato do outro, retirando a comida do prato dos servidores? Essa é a economia que vocês estão propondo para o município? Então, o primeiro problema desse projeto é moral. Isso explica porque nenhum deles veio aqui defender esse projeto. Porque eles sabem, isso aqui é inaceitável. É um projeto imoral, por isso eles não têm coragem de defender. Para defender um projeto desse aqui, eles tinham que, em primeiro lugar,
acabar com os carros oficiais. Se são alugados, que sejam devolvidos. Se são comprados, que sejam leiloados. E esse recurso que seja revertido para os serviços públicos essenciais, que tem que funcionar durante a pandemia. Para defender um projeto desse, eles têm de, em primeiro lugar, se colocar no mesmo patamar dos servidores. Vamos fazer uma renúncia salarial. Então, votar nesse exato momento também a redução do salário, tanto do legislativo quanto do executivo, e fazer imediatamente uma renúncia salarial, porque a votação vale para a próxima legislatura, muito bem. Então vamos fazer uma renúncia salarial para ficar com um salário médio dos servidores. Isso dá moral, autoridade moral, para que um governo proponha a um trabalhador abrir mão do seu vale alimentação, abrir mão do arroz com feijão. É isso que vocês estão propondo. Até o momento, ninguém viu esse tipo de medida ser tomada. Muito pelo contrário, o Franklin fez um levantamento que mostra a superlotação de chefes nas secretarias. Em 6 secretarias, a gente tem 48 chefes. É um para mandar em 2. Tem secretaria, para concluir, tem secretaria que tem 3 chefes para mandar em um servidor apenas. Então, essa situação, ela é inaceitável, eu disse, primeiro porque ela é imoral, e segundo porque economicamente o projeto também propõe afundar a cidade na crise. Porque retira 1 milhão ao retirar os R$400 dos servidores, retira 1 milhão do comércio da cidade e afunda mais o município numa crise. Nesse exato momento, o que tinha que ter era um plano econômico para garantir alimentação para quem precisa, e nem o kit de alimentação escolar foi entregue, para garantir o combate ao vírus, o que a prefeitura não tem feito, e ainda tem feito vista grossa com gente que fura a fila da vacina, em que a gente viu a notícia que uma vereadora dessa casa confirmou que foi imunizada, e não é parte do plano de imunização. Isso é escandaloso e tem que ser apurado para essa casa. E, ao mesmo tempo, a gente vê um plano que vai propor, que vai, ao cortar esses benefícios dos trabalhadores, vai aprofundar a crise da cidade. Era possível, essa casa aqui tem um processo de apuração contra o Itaú, porque o Itaú passou mais de 30 anos aqui praticando uma fraude fiscal, todo mundo sabe. E nesse exato momento, o que a cidade precisava é de um plano de investimento, seja vindo do governo federal, do governo estadual, ou mesmo de instituições financeiras privadas, para garantir uma ampla frente de trabalho para combater o desemprego, para combater o desemprego, para combater a pandemia e para garantir o interesse da população. Mas não, o que está sendo proposto aqui é retirar também o direito dos servidores e aprofundar a cidade numa crise ainda maior. O que nos resta é a mobilização, e os vereadores que se posicionaram contra o projeto deixaram claro aqui que isso é fundamental. Então, eu acho importante que, saindo daqui, a gente se organize para fazer uma blitz, ir atrás dos vereadores que estão pretendendo votar a favor do projeto, fazer uma carreata nos seus bairros, fazer uma visita para fazer um diálogo com eles, para reverter essa posição. Porque não é razoável que os representantes dessa casa e do governo queiram governar uma cidade, conduzir uma cidade cada vez mais fundo nesse abismo da crise que a gente está enfrentando. A gente precisa enfrentá-la com investimento e não com corte sistemático. Então é isso, gente. Vamos à luta, vamos batalhar contra a aprovação desse projeto e vamos seguir se mobilizando em todas as circunstâncias. A gente sabe que se isso passar, outros ataques virão. Então, quero agradecer essas comissões que fizeram essa audiência pública e estão aqui tentando corrigir um erro do Executivo, que sequer se propôs ao debate e se acovardou na noite de hoje e não mandou sequer um representante aqui. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Professor Paulo Sérgio. Professor Paulo Sérgio, representando o Sineduc, Sindicato dos Professores, por gentileza. Sim. Quero cumprimentar aqui o professor, né? Também.
em nome do professor, todos os vereadores. E eu gostaria de começar fazendo um questionamento para cada vereador. Se o professor puder responder. Vereador, qual é a sua função primordial? A função de todos os vereadores aqui é estar legislando e procurando sempre estar acompanhando os atos do Executivo para ver se estão sendo feitos de uma forma correta. E aí vem o questionamento. Estão todos aqui agora? Por que não? O que aconteceu? Por que se furtar a fazer aquilo que você foi eleito para fazer? Eu digo mais, você foi eleito também para me representar. Eu votei. Um desses vereadores aqui não é recebeu meu voto. E para quê? Para se furtar a isto? Eu exijo a representatividade, que é sua obrigação. Parabéns a vocês que estão aqui. Mas é um absurdo. É um absurdo. Estes vereadores não estarem presentes num debate público no qual a sua obrigação é estar. Isso é covardia, isso é absurdo e isso não condiz com o seu cargo. Me perdoem vocês que aqui estão. Mas isso não pode acontecer. Não me sinto representado. Não me sinto, claro, por vocês, não por estes. E isto é absurdo. A prefeitura, por que não compareceu? Não é um debate público? Não era a sua obrigação explicar, mostrar se há algum problema realmente nesta prefeitura? Então não há, não estão aqui. Não há, não tem problema. Cadê? O Edgar falou, é verdade. É mentira, não há problema com a arrecadação. Cadê? Onde estão as pessoas que têm a obrigação de explicar, de falar, de expor? Onde estão? Mais uma vez, absurdo. Falaram do nosso estatuto, eu estive aqui. Era um púlpito parecido com esse aqui, nós usamos ali. E eu falei. Foi em uma audiência pública, quando nos deram estes direitos que agora querem nos furtar. Porque isso é um roubo. O servidor, aquele que trabalha, aquele que serve. Eu não estou vendo os vereadores aqui trabalhando. Não estou vendo. Não estou vendo os funcionários da prefeitura aqui trabalhando. Não estou vendo. E é sua obrigação. Quando do estatuto, estive aqui, muitos funcionários estivemos aqui, e ali foi nos atribuídos nossos direitos. O Edinho estava, verdade. Para agora ser retirado? Por quê? Por uma invenção, por uma decisão, porque não querem trabalhar. Bom, nós podemos acreditar, então, já que não estão aqui, neste momento, tanto os vereadores, que, coincidentemente, são aqueles que são contrários, né, ao servidor público. Coincidência, eu sei que não é exatamente isso, né? Já que eles não estão aqui, já que os funcionários da prefeitura são meus funcionários, sou eu que pago o salário deles, a arrecadação sai do meu bolso. Já que eles não estão aqui, é porque eles estão, então, fazendo sua lição de casa, sua tarefa, estão procurando trazer divisas para a cidade que foram perdidas. É isso que estão fazendo? Porque essa é a sua obrigação. Me perdoem, vereadores, esta é realmente uma revolta. Não posso falar de outra forma. E se você... eu não sei, eu ia falar homem suficiente, mas não é. Mas se você é
bobo o suficiente para tirar a minha alimentação, você, no mínimo, deveria estar aqui, olhar nos meus olhos e falar para mim que vai fazer uma desgraça dessa. Que absurdo! Não tem coragem? Então não façam. Porque eu estou aqui e estou falando com quem quer que seja. E eu deixo, para finalizar o questionamento aqui. Qual é o plano que todos esses vereadores que aqui não estão, que todos esses funcionários que aqui não estão, eles fizeram para superar as perdas de arrecadação que eles vão ter? Porque eles vão tirar. Eu faço compra aqui. O ISS vai diminuir. É lógico, é claro. Então você vai ter uma perda na arrecadação. E aí? Qual é o plano que você tem para reaver isto? Pergunto mais, quantos comissionados foram tirados? Já seguiram a cartilha que deve ser seguida antes de pensar? Porque eu, professor Paulo, a última coisa que eu faria seria tocar ou no salário ou na alimentação daquele que sustenta cada um de nós. Seria a última coisa. Se eu tenho um problema na minha casa, a última coisa que eu vou fazer, eu preciso economizar. O que eu faço? Paro de fazer compras. Pronto. Estou rico de novo. Recuperei todo o dinheiro que eu precisava recuperar. Que absurdo. Eu agradeço por essa oportunidade. Estou nervoso, não vou continuar falando. Muito obrigado. Obrigado. Quero estar chamando aqui a Kátia Santos, diretora regional do Sindsaúde de São Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. Agradecer a oportunidade dessa audiência pública, convocada por esta comissão, para que a voz dos trabalhadores possa ser ouvida neste momento. Nós estávamos dialogando hoje, nós, os representantes das entidades, nós não sabemos descrever qual é a sensação que nós estamos sentindo nesse momento, E eu quero falar da área que nós representamos, da área que nós atuamos, que é a saúde. A saúde ela é denominada, nesse momento, como essencial. E tirar direito de trabalhadores nesse momento, no momento em que nós não temos reajuste salarial, no momento em que nós estamos colocando a nossa vida em risco para poder fazer assistência, porque é isso que nós propusemos a fazer. Em momento nenhum nós não eximamos de estar prestando nosso serviço. E o que nós recebemos em troca? No momento desse que está congelado, o dinheiro da saúde está congelado. Por que então não mantém os nossos direitos, os nossos vencimentos? Por que vai mexer no bolso do trabalhador? Por que vai mexer na boca do trabalhador? Porque isso é bizarro. Sinceramente, eu acho que todos nós aqui estamos indignados, começando, nós percebemos pela fala dos vereadores, que entende a nossa preocupação, que entende a nossa luta neste momento, e nós que fazemos a representação desse povo, e é deprimente nós chegarmos no local de trabalho hoje. As pessoas, elas estão tendo sofrimento psicológico. É sofrimento psicológico que nós estamos passando. Tanto os professores e principalmente trabalhadores da saúde que estão ali dando assistência para a população todos os dias. E sem contar que os trabalhadores da saúde, eles são os interlocutores dos munícipes. Os munícipes estão sabendo o que está acontecendo, os munícipes estão sabendo o que estão fazendo com os trabalhadores públicos, e ainda nós tivemos ouvidos para ouvir da gestão que os munícipes entendem que tem que tirar direito de trabalhador.
que tem que tirar alimento da boca do trabalhador. Eu não quero acreditar nisso, porque é muito diferente do que nós ouvimos dos munícipes e de todos que estão participando conosco nesta luta desde fevereiro, né? Se não fosse a restrição dos serviços, talvez esse projeto já teria sido até aprovado. Mas nós estamos aqui em luta, continuaremos em luta, estamos indignados, porque, olha, acho que falta-nos palavras, de tanto que nós já dialogamos. Fomos dialogar na gestão, dialogamos com todos os vereadores. Quero agradecer a vocês que muito nos atenderam, entenderam, né, a nossa solicitação, e hoje estão aqui declarando que são, né, desfavorável a esse desmonte. Isso, para mim, eu não tenho nem palavra para descrever esse projeto. Projeto que acaba mesmo com a estabilidade trabalhadora, que acaba, porque não é só a questão da retirada da alimentação, porque é tirar valor que o trabalhador hoje já acrescentou aos seus salários, mas tem muitas outras coisas dentro desse projeto que prejudica o trabalhador, e nesse momento nós não estamos enfatizando essas questões. Nós estamos apenas pegando no crucial, uma das coisas cruciais que acontece, que é tirar um valor que hoje nós isso já faz parte do nosso orçamento. E para que, assim, para que seja um pouco democrático, nossos trabalhadores de dentro do local, nossos representantes, eles estão muito angustiados. Então, eu vou, se assim, né, o nobre vereador me permitir, eu vou fazer a divisão da palavra com a nossa representante do hospital, a Lília, por favor, quer fazer uso da palavra? Quero agradecer a oportunidade. Boa noite. Assim como os colegas falaram, eu agradeço a oportunidade que a gente está tendo hoje aqui de falar nessa audiência pública. Gostaria muito que tivessem os outros vereadores aqui para que eles ouvissem da gente. A gente tentou entrar em contato, mandando mensagens, tentamos conversar, dialogar, explicar para eles como vai ser desastroso se esse projeto seguir adiante. Sou funcionária da saúde, trabalho aqui no Hospital Medina, e uma das coisas que deixou a gente mais assim escandalizados não é só o VeroCard que pode perder, mas nós laboramos 12 horas por dia. E um dos incisos do artigo fala que vai ser retirado o horário de almoço do servidor, almoço ou janta. Hoje nós temos direito a 1 hora. Eu gostaria de perguntar se alguém que aqui trabalhe 12 horas por dia já alguma vez ficou sem conseguir descansar ou almoçar, porque lá fala uma breve pausa que vai ser dado para o funcionário. Algum de vocês já trabalharam na área da saúde, sabem o que a gente vem enfrentando? A saúde, só para que vocês tenham conhecimento, nós estamos sem reajuste salarial, assim como os outros, nós estamos sem direito a férias, sem direito a licença, foi cortado recentemente as folgas, que antes a gente fazia jus, mas eles explicaram que não tinha nada por escrito, então tiraram as nossas folgas, nós estamos trabalhando direto. Muitos de nós têm 2 empregos, então trabalham aqui, em outros, para conseguir aumentar o valor do nosso rendimento. Então, imagina para vocês trabalhar 12 horas por dia e não ter direito ao mínimo, que é 1 hora de almoço. Isso é uma das coisas que tem nesse artigo, que tem nesse projeto de lei. Outras coisas absurdas que vai falando lá é sobre as progressões. Nós que já estamos com os nossos salários congelados, e que isso é uma dúvida que eu fiquei também. Se a própria lei que foi aprovada aqui na Câmara, falando que os aposentados poderiam ser mandados embora, lá também fala que até o dia 31 de dezembro, nenhum funcionário vai receber reajuste salarial. Então, assim, durante todo esse ano, e já no ano passado, a gente não teve reajuste, na verdade, já tem 3 anos que a gente não tem. Então, assim, os nossos salários já estão congelados, até por aquela PL complementar a 173 de 2020. Durante um tempo indeterminado, o funcionário público vai ficar sem reajuste. Então, eu gostaria de entender, porque além de sem reajuste, com o salário congelado, a gente ainda não vai ter direito às progressões.
Se essa questão financeira, que eu sei que Poá está passando, em várias outras cidades também, e a gente também já tentou argumentar e falar que existem outras formas de tentar, antes de mexer com o funcionário, de tentar organizar, de tentar ver, nós mesmos estamos disponíveis para isso, para tentar ajudar a casa. Porque vai mexer diretamente conosco. Hoje eu vim falar a respeito da saúde, porque é com tanta indignação e tristeza que eu venho falar para vocês o que a gente vem sofrendo. Não é fácil trabalhar e ver o nosso colega adoecendo e, às vezes, morrendo. Eu poderia dar uma lista que eu trouxe aqui para vocês e falar o nome de cada um deles, que agora não está mais trabalhando comigo. São médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, técnicos, que, infelizmente, perderam a vida deles. E aí eu falo para você, nós que estamos na linha de frente, muito antes de existir Covid, nós já estávamos. Hoje a gente continua porque isso é uma missão que nós temos. Eu tenho total conhecimento do que eu fui chamada para fazer. E aí eu pergunto para vocês, caros vereadores que estão aqui hoje, e das pessoas que estão nos ouvindo, por que vai mexer justamente conosco? Os trabalhadores, nós que estamos lá embaixo, se a gente sabe que tem funcionários recebendo salários exorbitantes. Teve uma PL, que foi a PL 18 de 2021, que nós conseguimos barrar, e eu agradeço a cada um dos vereadores que votou contra. Na mesma PL que retirava os direitos de nós trabalhadores, porque é a mesma, a 18, a 23 e a 26 é a mesma. Lá, naquela mesma PL, aumentava em 90,25 o salário dos procuradores daqui de Poá. E é fazendo a média com o salário dos ministros do STF. E aí eu pergunto, que lei é essa? Que reajuste, que corte é esse que precisa ter para uns e para outros não? É isso que hoje eu gostaria de perguntar, se eles estivessem aqui, para nos esclarecer. Nós que estamos aqui na linha de frente, os trabalhadores da saúde, hoje, para poder estar aqui, a gente largou o plantão, terminamos a nossa parte, viemos para cá, mas tem outros lá. Eles trabalham todos os dias, sem folga, sem férias. Muitos aqui estão em casa, trabalham remotamente. Para nós não foi dada essa oportunidade, porque nós sabemos qual é a missão que foi dada para nós. Então, a gente sem reajuste, sem férias, sem folga, sem licença. Outra questão que a gente achou assim absurda, nós, cada mês vai sendo renovada a suspensão do nosso direito à licença. Então, desde o ano passado, esse é o segundo ano que nenhum funcionário da saúde está conseguindo tirar. A não ser que você adoeça, e aí, para não entrar na caixa, então toma a sua licença-prêmio para você poder se recuperar da sua saúde. É isso que é fornecido para nós. Então, assim, nenhum trabalhador está conseguindo parar para poder descansar ou para poder cuidar da família. Às vezes somos nós que estamos levando o vírus para os nossos familiares. Quantos colegas estão perdendo filhos, netos, parentes, por conta dessa doença? Então, hoje eu gostaria muito de perguntar, de querer entender como essa Casa de Leis vai ter coragem de fazer isso contra nós, trabalhadores. Eu queria realmente que cada um dos que provavelmente vão votar contra nós estivessem aqui para que eu perguntasse isso para eles. Como vocês têm direito, no que vocês pensaram para projetar essa lei? A primeira coisa que eu gostaria de saber, qual é a jurisprudência que vocês falam que tem? E outra, baseado no quê? Eu quero entender. Eu convido cada um de vocês que está aqui hoje, dos vereadores que não estão presentes, vá algum dia no hospital. Passa um plantão conosco para vocês terem noção de como é o nosso dia, de como está o nosso psicológico, de como nós estamos lá dentro. E muitos de nós, para que vocês tenham a noção, não trabalham só lá, trabalham em outro para complementar a renda. Então, eu gostaria de convidar cada um de vocês, se coloquem no nosso lugar. Não é só o Verocard que estão tentando retirar. É abusivo, é doloroso até ler as coisas que está ali nesse projeto de lei, para a gente ver como a gente vai ser prejudicado. Então, eu peço, ainda é tempo, hoje é sexta-feira, talvez o projeto seja lido na terça. Eu peço que cada um de vocês tenha consciência, olhe para nós, servidores. Nós não somos inimigos da população, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para tentar ajudar.
Nenhum de nós é contra nenhum de vocês. E gostaríamos muito de ter essa oportunidade que a gente está tendo, mas de falar com vocês que ainda não pensaram no servidor, não pensaram em nós que estamos lá. A gente deixa nossos filhos, nossas casas, nossas famílias para cuidar de vocês. Qualquer das pessoas que estão aqui hoje pode passar por um momento de precisar do hospital, como já precisaram. E é a gente que vai cuidar de vocês lá. Por favor, olha para nós. Ainda é tempo de pensar no voto de vocês, e eu tenho certeza que tem estratégias que podem ser mudadas para reverter. Obrigada. Desculpa. Obrigado, Lívia. Professor Franklin, representante da APEP, por gentileza. Boa noite, nobres vereadores, boa noite, servidores presentes, os internautas que nos assistem, né? A indignação de todos aqueles que me antecederam aqui na fala também é a minha, tá, nobres vereadores? O governo, é lamentável que ele tenha essa postura. Veja, nenhum representante do governo aqui para encarar os servidores, para poder responder a pergunta dos servidores, né? O governo tem batido na tecla de que a cidade está quebrada, de que a cidade está falida, que tem um déficit, mas não quer dialogar para buscar uma saída em conjunto com os servidores e a população, né? Nós temos acompanhado as receitas da prefeitura, tá, para poder debater com propriedade. Nesse primeiro trimestre, por exemplo, a prefeitura arrecadou mais, mesmo em período de pandemia, do que no primeiro trimestre do ano passado, quando não estava em pandemia, e ainda recebia um certo valor do Itaú pelo acordo. São 8 milhões a mais. A folha de pagamento, se a gente considerar a gestão da prefeita Márcia Bin, sequer atingiu 54%. Tá? A gente sabe da cidade que está em crise. Em anos anteriores, arrecadava 450 milhões, cerca de 450 milhões, mas é verdade também que a prefeitura tinha uma folha de pagamento, tinha uma quantidade de funcionários, né, muito alta, quase 4 mil. Hoje, a prefeitura tem ali em torno de 2.700 funcionários. E, pasmem, nenhum concursado, nenhum chamamento de concurso teve, mas a prefeitura hoje ela tem muito mais funcionários do que a gestão anterior deixou. Isso a gente não está contando aí servidores que exoneraram, porque lá na minha escola mesmo teve servidor que exonerou. Isso acontece. O que a gente pode concluir disso? Mais cargos em comissão foram oferecidos, né? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar mexer no Vale Alimentação e em outros critérios, sem, no mínimo, estabelecer um diálogo. É vergonhoso. E mexer no Vale Alimentação, ainda que seja uma suspensão, não corta privilégios, nobres vereadores. Todos vocês que me assistem, não corta privilégio. Você tirar R$400 de um servidor que ganha um pouco mais de um salário mínimo é tirar a comida da mesa. Esse servidor que recebe pouco mais de um salário mínimo, tirando esses R$400, ele vai precisar incorporar isso dentro do salário dele, né? E muitas vezes já está comprometido com aluguel, água, luz, gás, que são contas que aumentaram os preços no último tempo. Então, o que a gente precisa é de diálogo, tá? Outro dado importante aqui, que a gente traz, o professor Edgar até citou aqui, em secretarias que, não estou dizendo aqui que não sejam importantes, mas que nesse momento de pandemia a gente fica perplexo com a quantidade de chefes de divisão 1, 2, 3, né? Como é o caso da Secretaria de Esportes, da Secretaria da Mulher, né? Uma secretaria muito importante, a Secretaria de Turismo. Então, muitos chefes, são cerca de 150 servidores e 48 chefes. Então, era o momento de começar a redução por aí, para depois
fazer as tratativas com os servidores. Porque a gente quer ajudar. A gente quer ajudar a cidade, né? Mas não é desta maneira, sem diálogo, sem que respeite. Podemos ver por aqui nenhum representante do governo. Tinha uma vereadora aí favorável ao projeto, mas já não está mais aqui. Estão só os vereadores que já se mostraram posicionamento favorável aos servidores. E é isso, o governo não quer dialogar, ele quer fugir, não quer assumir a sua responsabilidade. E não é segredo para ninguém, não é segredo, não foi segredo para o governo, quando ele assumiu, e aí chegou lá, nossa, tem aqui um déficit. Não. O governo sabia muito bem da situação do município. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar, eles ficavam ali na estação de manhã. Teve um dia que eu passei lá, conversei sobre a situação, e nenhum deles falou que a solução seria mexer no servidor. Nenhum. Né? Nenhum dos candidatos disse que a solução seria mexendo no direito do servidor. E aí, depois de eleito, dá as costas ao servidor que carrega essa cidade. É o servidor que está ali na linha de ponta, os profissionais da saúde, na linha de frente do Covid. E, olha, pela proposta aí do projeto de lei, podem perder a fração do seu 13º se eles se contaminarem, tiverem que se afastar. Podem perder as férias. Isso é um absurdo. Os profissionais de educação, os professores que tiveram, nessas aulas remotas, comprar equipamentos do seu próprio bolso, comprar um celular para poder dar conta, está trabalhando 24 horas por dia, porque ele não deixa de atender o pai. Porque, de repente, no horário de serviço dele, o pai não consegue conversar com ele. Vai mandar uma mensagem à noite e o professor não deixa de responder. E tirou ali do seu bolso. Então, imagine que, nessa suspensão do Vale Alimentação, o professor precise mexer nas contas e resolva ali, então, não querer mais o serviço de internet. Ele será punido? Né? Porque tem toda essa questão. Então, é muito importante que haja o diálogo. Hoje, até agradecer aqui o professor Rogério Matias por essa iniciativa que a gente esperava do Executivo. Tivemos essa semana aí algumas reuniões, os sindicatos foram recebidos na segunda-feira, tentaram contra-argumentar, tiveram não, as associações foram recebidas na terça, também receberam não, e nenhuma possibilidade de diálogo, nada. A única saída, conforme eles dizem, é cortar, não tem dinheiro. Imagine, então, que eu aceite a suspensão do Vale Alimentação com o argumento de que se cortar, aliás, se não cortar, não vai ter dinheiro no mês de agosto para fazer o pagamento. Então, eu vou aceitar, para que tenha dinheiro. O valor que ele pretende economizar com o Vale Alimentação equivale ali a um mês de folha de pagamento. E aí, como que vai ser setembro, então? Porque ele vai me pagar em agosto, mas em setembro. Para a gente ver que os argumentos não são verdadeiros. A gente precisa, nesse momento, os vereadores aqui, a gente acompanha o trabalho, o próprio Executivo tem que buscar emendas para fazer crescer os recursos da nossa cidade. A gente tem algumas projeções, Fundeb, por exemplo, que vai ter um crescimento aí gradativo até 2026, e outras verbas também. Então, primeiro, tem que fazer isso. Até por isso que se declarou calamidade pública. Não é para você executar tudo de uma vez, é para se fazer um estudo. E esse estudo não é trancado a 7 chaves, é um estudo junto com os servidores. Tá? Então, novamente, a minha indignação, a mesma dos que me antecederam aqui, de todas as entidades, de todo o funcionalismo que está aqui dentro, do pessoal que está lá fora, e não há outra saída. Se a gente está indignado e eles não querem dialogar e não estão preocupados, nem os vereadores que aqui estão para defender, para colocar a cara aqui para defender, a gente precisa se mobilizar. Vai ser com mobilização e luta que a gente vai conseguir vencer, tanto aqui no cenário municipal, quanto no cenário nacional. E é isso, gente, que eu tenho para falar. Boa noite. Elisete Gomes, representante da GCM.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, em nome de todos os servidores, por essa audiência pública. Então, quando fala em tirar o vale alimentação dos servidores, na verdade, aí eles falam assim, vai tirar, se a gente deixar tirar, se a gente não fazer nada, eles vão tirar mais coisas. Na verdade, já tiraram. Porque com relação a essas horas que foi falado, da parte do pessoal da saúde, que eles querem tirar a hora de janta ou a hora de almoço, de nós da Secretaria de Segurança já foi tirado. E assim, não foi comunicado nada, não foi feito reunião, não foi perguntado nada, não teve audiência, não teve nada, simplesmente cortaram as nossas horas. As folgas, né? Porque assim, as folgas que foram tiradas nossa é um acordo coletivo já muito antigo. Então a pergunta que não cala: se foi feito um acordo coletivo para nos conceder esse benefício, por que não fazer um novo acordo para conversar a respeito da possibilidade de tirar? Não, simplesmente tiraram. Tiraram as extras, tiraram as abonadas, tiraram os descansos e tiraram as nossas horas. Nós temos, no Estatuto, artigo 104 do Estatuto, nós temos 1 hora a mais. Nós que fazemos, né, o noturno, 12 horas, nós temos 1 hora a mais, está no Estatuto. Foi tirada essa hora e foi tirada a hora de janta. Eu, particularmente, não faço hora de janta. Tá? A qualquer um que chegar lá na secretaria, atualmente eu trabalho interna, por isso que nem todos me conhecem. Eu tenho 22 anos dentro da prefeitura e atualmente eu trabalho interna, mas para quem chegar lá, vai ver eu atendendo e engolindo alguma coisa na hora. Não tem hora de descanso, não tem hora de janta, não tem hora de nada. E foi tirado da gente sem perguntar nada. Automaticamente deu uma reduzida no salário, agora eles querem tirar o VR. Nós já não temos seguro de vida, nós já ganhamos muito pouco, não tem reajuste salarial, como é o caso de todos os outros servidores também. E agora sem vale alimentação. Assim, com 22 anos de prefeitura, é a primeira vez que eu estou indignada, desmotivada. É como disse a colega, eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo, entendeu? É uma situação assim cruel, desumana, porque se este projeto for para frente, tenha certeza que aquele que for a favor do projeto vai estar tirando o pão da boca de uma criança. Gente, isso é grave. Isso deixa a gente assim num estado que eu não consigo falar mais, de tão indignada que eu me encontro. Estamos desmotivados já tem algum tempo, nós da Secretaria de Segurança. Nós também somos linha de frente, tanto quanto o pessoal da área da saúde, porque se todo o problema que ocorre no município, seja com funcionário público, seja no hospital, seja na educação, seja no boteco, seja na rua, onde for, nós estamos aqui para bater de frente. Então, nós também somos linha de frente. A GCM executa um trabalho na rua, entendeu? Falta também condições de trabalhos melhores para a gente, falta tudo. E agora querem tirar o vale alimentação. Nós já temos servidores públicos do município de Poá passando necessidade. Já foi se falado em fazer vaquinha para ajudar um amigo que não tem nada para comer em casa. Gente, isso é grave. Entendeu? A gente só não divulga porque a pessoa já está numa situação humilhante. Então é isso que deixa a gente indignado. E com relação aos secretários que não vieram, aos vereadores que não estão presentes, eu não vou nem comentar com relação à ausência, tá? Foram covardes, porque não tiveram a dignidade de olhar no nosso olho e dizer para nós o porquê desse absurdo, porque isso é um absurdo. Existem outros caminhos, sim, para estar tentando resolver a situação. Outra pergunta, se a situação é caótica, por que contratou? Em caráter emergencial, contrata-se em caráter emergencial? No meu ponto de vista, isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Então, terça-feira, eu espero, falo em nome de todos os servidores, eu espero que os que não compareceram aqui reflitam, porque tirar o nosso vale alimentação realmente vai estar tirando o pão da boca de uma criança. Porque aqui todo mundo é pai de família. Se falta para o pai, falta para o filho.
Tá bom? É só isso. Eu já estou muito... Estou Senhor nervoso. presidente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre. Senhor presidente, em face da ausência aqui de representantes do governo, eu acredito que acaba perdendo até o objeto, todas essas discussões, e eu gostaria de requerer a suspensão dessa audiência pública, que ela tenha a continuidade aí, talvez na segunda-feira, ela seja retomada na segunda-feira e seja novamente encaminhada de ofício para que a administração pública manda seus procuradores para esclarecer fatos importantes aqui, devido às inconsistências desse projeto aqui. E fica condicionado, senhor presidente, que não se faça o parecer das comissões enquanto a administração pública não se posicionar e responder todas essas questões. Nobre vereador. Senhor presidente, com base no artigo 44 do Regimento Interno, o senhor presidente da comissão, tem essa prerrogativa. Nobre vereador, se dependesse deste vereador, nós não estaríamos nem aqui discutindo isso, que para mim é um absurdo. E nós já teríamos feito audiências 1000, estaríamos fazendo hoje, faríamos segunda e assim sucessivamente. Só que essa, nobre vereador, nós vamos estar continuando, porque eu faço questão, e eu creio que é a vontade de todos, que isso que está sendo dito seja enviado em caráter de urgência na segunda-feira de manhã para o Poder Executivo. E eu acho que nós temos que estar ouvindo os representantes que faltam, para que eu ainda tenha em mim que haja sensibilidade por parte do Poder Executivo. Então, como falta, nobre vereador, apenas um representante para estar falando, então nós vamos estar ouvindo, mas em relação às comissões, pode ter certeza que antes de receber um projeto, eu não posso participar de comissão para estar dando parecer nenhum. Tá bom? Eu quero estar chamando o professor Juvenil, para que esteja usando a tribuna. Senhor presidente, questão de ordem, só para... Acho que se fosse para suspender, nós teríamos que ter suspendido no início da audiência. Não deveria nem ter começado, então. Então, como já foi iniciada, nós terminaremos e depois alguma outra... Isso, tá bom? Senhor vereador, na realidade, é a continuidade dos trabalhos. Suspende para retomar na segunda-feira as atividades. É consignado na ata. Professor? Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. Inclusive, de cumprimentá-los pela iniciativa ao Rogério Matias e ao Saulo por fazer essa audiência pública tão importante no momento de decisão de um projeto de lei encaminhado para a Prefeitura, aqui para essa casa. E dizer que nós estamos mobilizados contra as ações dessa prefeita, que, na verdade, a prefeita Márcia Abin, ela foi eleita apontando para a cidade que tinha uma solução para a questão da crise no município, porque ela tem um projeto, um projeto de governo, e o que a prefeita fez desde o início, e que continua fazendo desde o início da sua gestão, não cumprindo o seu projeto de lei que ela apresentou para a população poaense, o seu projeto de lei não, o seu projeto de governo para a população, como que ela resolveria o problema da crise. Porque não era novidade nem para a prefeita, nem para parte dos vereadores, inclusive, que foram eleitos aqui nessa casa, que nós já passávamos por um problema de uma crise aqui no município. E o que a prefeita tem feito, na verdade, desde o início de seu governo, foi só a gestão de cortes, a gestão da crise e pura e simplesmente. A mesma forma que o Jean Lopes fez durante 4 anos, que era uma política de terrorismo ao servidor público, de terrorismo, de retirada de serviços da cidade, a prefeita Márcia Abin segue na mesma linha, ainda piorada, porque o que a prefeita Márcia Abin fez dos seus primeiros atos de governo foi fechar creche, foi fechar hospital, foi fechar posto de saúde, que, por incrível que pareça, a gente não ouviu em nenhum lugar do Brasil, em plena pandemia, posto de saúde e hospital ser fechado. E a prefeita Márcia
BIM, ela fez isso aqui na cidade de Poá. Então, a prefeita ela vem apontando uma série de ações ao longo do seu governo, ao longo não, que são tão poucos meses de governo, a que ela veio fazer, né? Porque o que ela não veio apontar, ela não aponta nem para a cidade, nem para a população de modo geral, que existe um projeto de governo para tirar a cidade da crise. Porque o que ela faz são cortes das verbas carimbadas. E a cidade elegeu essa prefeita para que ela fizesse governo. E não tirada de direitos, e não atacar os servidores, que é quem faz essa cidade funcionar, como os nossos colegas que anteciparam aqui, as colegas da saúde, colega da segurança pública. São principalmente esses funcionários que, ao longo desse processo de pandemia, que sustentou essa cidade. Porque os funcionários da saúde têm sido linha de frente e muitos morrendo por conta da questão da contaminação da Covid-19. Os professores e todo o quadro de apoio da educação, que tem sido linha de frente para fazer com que a educação ela consiga chegar na casa dos nossos alunos, inclusive com os nossos próprios recursos. A gente está utilizando os nossos próprios recursos, como o Franklin bem mencionou aqui. Nós estamos usando a nossa internet, nós estamos utilizando a nossa luz, a nossa energia, a nossa água, sem nenhum tipo de suporte da prefeitura nesse sentido. Não tem nenhum tipo de suporte. E nós garantimos o ano letivo aqui o ano passado, para que os nossos alunos tivesse minimamente o mínimo, né, que no meio de uma pandemia que pegou todo mundo desprevenido, nós tivemos que reinventar a nossa forma de trabalho, e o pago que a prefeita faz agora com a gente, os servidores públicos, que tem sido linha de frente nessa fase, é atacar. Porque ela está atacando a saúde, que tem sido linha de frente na pandemia, está atacando a segurança pública, que tem feito aqui na cidade o serviço de fiscalizar, inclusive de cuidar do patrimônio da própria prefeitura, porque os guardas municipais eles têm feito isso aqui, de cuidar do patrimônio da própria prefeitura, para que o patrimônio ele não seja invadido, não seja depredado, e o que a prefeita faz como recompensa aos servidores que têm feito esse papel importantíssimo durante esse mais de um ano de pandemia, são esses ataques. A prefeita ela nos ataca desde o início do seu governo. Reforçando, desde o início do seu governo. Não aponta nenhuma saída. E como o vereador Edinho colocou, ainda com uma prática totalmente autoritária, porque o que ela faz é mandar um projeto de lei para a Câmara sem ter um mínimo debate com os interessados, que é a categoria. Não chama nenhuma entidade representativa para fazer parte da mesa de negociação, porque saída tem. E com certeza, tanto é que tem saída, porque o fato da prefeita não mandar para cá nenhum representante do seu governo para vir debater com os servidores e com os vereadores que estão aqui colocando essa discussão através dessa audiência, é tão provável que, se ela não veio aqui para debater e apontar que não tem uma outra saída, então mais reforça a nossa indignação e mais reforça a nossa certeza de que tem saída sim, que existem outras alternativas. Não é possível que um município igual a esse de Poá, que tem uma das maiores arrecadações do Alto Tietê, considerado de moda per capita, nós estamos de arrecadação de forma per capita por pessoa, acima de cidades como, por exemplo, Ferraz de Vasconcelos aqui. Nós chegamos aqui a mais de quase R$3.000, se não me engano, em relação... 2.800 em relação se fosse dividir o orçamento da cidade para cada morador de Poá, nós teríamos 2.800 para cada morador. Então, o que nós queremos que a prefeita e sua equipe de governo e parte da sua base aliada faça é governo. O que a prefeita precisa fazer é olhar o orçamento e ver o que é prioridade, chamar a população, chamar os servidores, para que os servidores e a população decidam qual é a prioridade da cidade. E não fazer dessa forma autoritária, na calada da noite, de chamar vereadores, que a gente ficou sabendo que chamar vereadores na prefeitura, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, pura e simplesmente cortar agora na carne dos servidores, no meio de uma pandemia, que nós estamos vivendo uma pandemia, um aumento e a carestia dos produtos. O trabalhador comum, quando vai no supermercado para comprar a sua feira, não está mais nem conseguindo. A cesta básica, segundo o DIEESE, ultrapassa os R$600. Os nossos salários, enquanto servidor público, no modo geral, não só aqui em Poá, mas no Brasil de modo geral, está congelado. O governo federal congelou o nosso salário até 2036.
Não é possível que agora, numa situação de aumento de preços, de carestia dos produtos no supermercado, a prefeita Márcia Abim nos ataque dessa forma. Os nossos salários, que já estão cada vez mais reduzidos por conta da inflação e por conta do congelamento, o que a prefeita faz é querer tirar vale alimentação, com a argumentação de que cerca de 1 milhão no orçamento da cidade vai fazer diferença para resolver o problema da crise. Pelo contrário, o que a prefeita faz com a ação de cortar o vale alimentação, ela vai aumentar a crise no município. Porque o que acontece hoje no município, grande parte desse dinheiro, principalmente do vale alimentação, que é passado para o servidor municipal aqui, ele é gasto dentro do próprio comércio. Ele é gasto no supermercado do bairro. Ele é gasto na padaria. Ele é gasto no restaurante, que grande parte das pessoas aqui se alimentam. Então, a prefeita, ao longo desse processo, não deu nenhum tipo de suporte para o comerciante da cidade, que já vem sofrendo por conta das medidas de restrição, que não tem ajuda nem do governo federal, nem do governo estadual, e agora a prefeita quer atacar, tirando o vale alimentação, e influenciando a questão da economia local do município. Porque o comércio local vai ficar comprometido. Então, o que a prefeita faz, não só a prefeita, mas o governo estadual e o governo federal, vai na contramão do que a gente está vendo os países aí, mundo afora, fazendo. O que a gente está vendo, por exemplo, num país igual aos Estados Unidos, que é o principal país aí, do ponto de vista do sistema capital, está, pelo contrário, injetando bilhões, colocando dinheiro para que todos tenham dinheiro, para que esse dinheiro possa movimentar a economia. E aqui o que a gente percebe são cortes. E a prefeita, ela está fazendo a mesma cartilha que é do governo federal, que a gente está percebendo de como que o nosso país está entrando no buraco. E o que a prefeita faz aqui é de colocar a nossa cidade em uma situação de buraco. E de que forma? E não faz governo, porque o que ela precisa fazer é governo. Ela tem que ir atrás do governador João Dória, do seu próprio partido, que eu acho que poderia ser uma interlocução até muito mais fácil que a do próprio partido, para poder resolver o problema da crise no município. Ir atrás do governo federal e não mexer nas verbas, que já são verbas carimbadas, que vêm para o município, que é de direito do cidadão, que o cidadão paga imposto nessa cidade, que tem que ter minimamente os serviços públicos funcionando nessa cidade. Não é fazendo o corte que essa prefeita vai resolver esse problema da crise aqui no município. Pelo contrário, o que ela vai fazer é agravar o problema da crise. Ela tem que ir atrás do governo Bolsonaro, ela tem que ir atrás dos seus deputados, para poder resolver o problema da crise no município. É preciso que ela tenha estratégia de governo para a cidade. Porque é muito fácil governar desse jeito. Pegar das verbas carimbadas e cortar as verbas carimbadas. É muito fácil governar desse jeito, de tirar da mesa do servidor municipal. É muito fácil governar não passando para os alunos nenhum tipo de suporte. E pasmem, inclusive até o dinheiro que vem de verba carimbada, que é o dinheiro da merenda, que está vindo, esse dinheiro está vindo para o município. Professor, permite? Claro, Edil. Inclusive, professor, até endossando aí o que Vossa Excelência está falando, quando cita a questão do governo federal, né, e cita também o governo estadual, lembrando que, assim, ou o povo de Poá abre a mente e aprende a entender que a política é importante e saber quem é quem, o ano que vem é ano eleitoral. Todos esses deputados estarão aqui, governador, todo mundo aqui pedindo voto na cidade de Poá, professor. Então, é o momento, né? Eu penso igual a Vossa Excelência, que o governo estadual e o federal tem que socorrer a cidade de Poá, antes de qualquer pensamento de chegar até vocês. Obrigado. É isso, Edil. Então, assim, é uma situação que é tão dramática, a gente vivendo. E só continuando o raciocínio, a prefeita ela não repassa do dinheiro da verba da merenda que vem para a cidade, e inclusive desde a época do Jean Lopes, do último governo do Jean Lopes, do mês de dezembro, não repassou o dinheiro do Vale Alimentação, do dinheiro que vem da verba carimbada para a merenda, não deu um kit alimentação para os alunos. Não deu o kit alimentação para os alunos, e a Márcia, agora, nós já estamos no mês de abril, não apontou nenhuma saída. A gente tem situação de alunos, eu falo isso pela própria escola onde eu trabalho, que estão passando necessidade. Nós, professores, estamos tendo que fazer vaquinha para poder garantir para que esse aluno tenha minimamente
comida na mesa. Isso não é o papel. Isso não é um papel que tem que ser dos professores. Isso não é um papel de apenas solidariedade. Isso é um papel de governo. É preciso que a prefeita coloque em prática política pública para o município. É preciso que a prefeita, para resolver o problema da crise, ela faça governo. Vá atrás de alternativas e não atacar na carne tanto os servidores como a população poaense, porque a população poaense precisa entender isso. A população precisa entender que o que a Márcia Abim está fazendo é um estelionato eleitoral. Ela está enganando a população, porque o que ela apresentou para a população, como projeto de governo para a cidade, não foi esse. Eu duvido muito que a população iria votar na Márcia Abim se ela dissesse que ia fechar hospital, se ela dissesse que ia fechar creche, se ela dissesse que ia tirar da boca do servidor e da mesa do servidor o vale alimentação, se ela dissesse que ia atacar os guardas municipais, a segurança pública através dos guardas municipais de modo geral. Eu duvido muito que a Márcia Abim seria eleita se ela tivesse apontado isso, mas não foi isso. Ela tem projeto, inclusive está registrado. O projeto de governo dela está registrado. O que ela está fazendo é um estelionato eleitoral. Ela está enganando quem confiou para que ela resolvesse o problema da crise do município. E não é novidade. Não é novidade. Essa crise já se arrasta há anos aqui no município de Poá. Inclusive, até antes mesmo, que era o esposo da prefeita, o Testinha, que foi o prefeito dessa cidade, já sabia da possibilidade da gente perder a arrecadação no município. E ao longo desse processo, a gente não viu nenhum governo. Então, só para concluir, não é possível a gente aceitar que essa prefeita aqui no município de Poá, ela ataque todos os servidores públicos do município, ela ataque a população retirando a prestação de serviços públicos, ela ataque, inclusive, no meio de uma pandemia, os servidores que são da saúde, que têm sido linha de frente aqui no município. Não é possível a gente admitir isso. Por isso nós vamos seguir na luta, mobilizados, nós vamos seguir conversando com a população, convencendo a população do que a prefeita está fazendo na cidade. Não é possível. Então, seguiremos em luta. Terça-feira, como parte dos vereadores aqui já disseram, esse projeto provavelmente será votado. Então, eu gostaria de todos e todas que estão acompanhando através das redes sociais nesse momento, que conversem com os vereadores, que conversem com os secretários da prefeita, para que veja uma outra saída, para que tenha uma outra estratégia, se não essa de atacar os servidores e a população de forma tão frontal. Os meus colegas que me antecederam aqui, o Franklin e o Edgar, apontou que existem saídas. Apontou que a cidade continua arrecadando, até mais do que o ano passado, no meio de uma situação dessa de pandemia. Então não é possível a gente aceitar e acreditar que o imposto que a gente paga, o IPTU que a gente paga, não tenha que ser revestido através dos serviços públicos que têm que ser tão essenciais nessa cidade. Então é isso, nós seguiremos em luta e pedindo para que todos os vereadores, inclusive aqueles que já se colocam favoráveis a esse projeto, que eles revejam. Porque aqui a gente está diante de vereadores que são contrários. Esses vereadores que estão aqui, eles são contrários, já apontaram. Mas não é possível que esses vereadores que estão favoráveis a esse projeto, eles não percebam que eles também estão cometendo estelionato eleitoral. Apenas fazendo uma estratégia que não foi o que eles apresentaram para os seus eleitores, que seriam para eles fazerem enquanto vereadores. Eles iriam fiscalizar e apontar saída para a questão da crise. Então é isso, gente, muito obrigado, e vamos seguir em lutas, e vamos seguir firme e forte, que não vamos deixar com que esse PL passe. Esse PL precisa ser enterrado de vez, não com estratégia de ser repaginado e passar para cá, inclusive essa já é a terceira vez, nós não vamos aceitar, vamos seguir firmes na luta. Muito obrigado. Vereador Saulo, no qual eu cumprimento todos os vereadores aqui dessa casa, todos os servidores, né? Todos aqueles que estão aí nos assistindo nesse momento. Ultimamente, ando assim muito triste pelo acontecido.
porque o que eu falo para os nobres pares aqui, aqueles que a gente mais conversa, é que quando eu me propus a ser vereador, porque eu queria ser o representante do povo, porque eu queria levar as reivindicações do povo, para poder ajudar, melhorar a qualidade de vida do povo. Se eu quisesse ser executivo, eu me candidataria a prefeito. Eu não sou prefeito. Problemas, eu sei que existe. A cidade está passando por um problema financeiro que, como os que me antecederam disseram, já vem há muito tempo. Só que a gente nunca acha que vai chegar. Chegou. Chegou sim. O problema, ele existe. E tem que ser debatido. Tem que ser debatido. O grande problema que o Poder Executivo tem é a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que está em torno, se não me falha a memória, em 64%, e tem que cair aí essa folha, né, o RH, para cerca de 51%, 52%, que é o limite de alerta. Então, mandar aqui um projeto dizendo que tudo isso que vai ser feito, principalmente a suspensão do Vale Alimentação, vai reduzir esses números, é mentira. Não vai. Eu sei que o dinheiro ele está escasso, alternativas têm que ser levantadas, e é para isso que o Poder Legislativo está aqui, para montar uma comissão e ajudar o Poder Executivo. Nós queremos ajudar, nós sabemos que o problema existe. Nós precisamos estar fazendo correções, mas não é dessa maneira. Não é pecando o servidor público por tudo que está acontecendo. Qualquer problema que tem agora, olha, vamos lá no servidor, vamos cortar isso, vamos suspender aquilo. Não é assim que funciona. Hoje, com R$400, nós vamos no mercado, nós saímos com 4 sacolinhas e olhe lá, vai fazer uma diferença enorme, não só naquele servidor que ganha 1.200, 1.500, 1.800, vai fazer diferença naquele servidor que está ganhando seus R$3.000, R$3.500, faz diferença para mim, faz diferença para mim também. Então, hoje, eu fico muito triste, mais entristecido ainda, porque eu esperava que viessem alguns representantes do Poder Executivo para poder ouvir, porque nós não podemos pecar por falar, temos que ser ouvidos e temos que achar alternativas. Nessa pandemia, que castiga não só o Brasil, mas o mundo todo, nós estamos castigando e muito os servidores. Os servidores da saúde não tem nem o que falar. Eu estava escutando aqui a Lilian falando, eu me emocionei em ouvir a Lilian e a representante ali da Elisete. Eu fico emocionado, porque eu sinto, eu me ponho na posição de pai. Como é que se faz isso, gente? Não tem como. Não tem como. Eu quero estar aqui pedindo à prefeita Márcia Bim, eu não quero nem falar nela como prefeita, eu quero me dirigir a ela como mulher, eu quero me dirigir a ela como mãe, e não somente mãe dos filhos dela, e sim mãe dos todos os munícipes aqui da nossa cidade, em especial aos 2.772 servidores, que cada um deles tem uma família. Como disseram aqui, além de nós estarmos prejudicando esses servidores, nós estamos prejudicando o comércio da nossa cidade, que, por sinal, se vocês andarem pelo centro, eles estão aí fechados ou trabalhando a meia porta, mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem comerciantes que já entregaram o seu ponto, que já fecharam. Esse Vale Alimentação, eu diria que 50% dele é gasto no comércio dos bairros, que é o pequeno e médio comércio.
Então nós estamos afetando mais ainda os comerciantes da nossa cidade. Agora, por que eu quero me referir à prefeita como mãe? Porque nenhuma mãe, ela retira o alimento da boca do filho. Ela fica sem comer, ela fica sem vestir. Mas a comida ela não tira, ela não tira. E o que nós estamos fazendo, e eu espero que outros vereadores reflitam a respeito disso. Nós temos que achar uma saída sim. O problema existe. Mas nós vamos dialogar, vamos tentar pelo menos amenizar o impacto do que estão tentando querer fazer. Porque vai ser uma crueldade muito grande. Colocaram aqui uma emenda nesse novo projeto, onde os servidores que ganham até R$ 1.800, eles vão fazer jus a uma cesta básica. Mas não colocam que é uma cesta de R$ 400. E o valor dessas cestas costuma ser um pouco mais de R$ 100. R$ 100 é 2 sacolinhas de supermercado, é 5 pacotes de arroz. E olha lá, uma marca mediana. Uma marca mediana. E o servidor que ganha R$ 2.000, R$ 3.000? Tem servidores que têm outros parentes desempregados, que além dele sustentar a família dele, ele está ajudando o irmão. Então a gente não pode fazer isso, prefeita. Prefeita, que Deus toque no seu coração. Retira esse projeto. Vamos dialogar, vamos achar uma saída, vamos tentar buscar. Nós ainda temos um tempo, todos nós sabemos do problema, o problema ele existe, mas não é dessa forma. E um detalhe, pessoal, o Vale Alimentação tocou tanto, porque mexeu assim de uma forma cruel com todos, mas não é só isso. São muitos direitos que estão sendo perdidos por funcionários da educação. Eu sou professor, eu sei o quanto é difícil. Pelos funcionários aí da saúde, os funcionários lá da Secretaria de Serviços Urbanos, são muitos direitos que estão sendo retirados. Só que agora vocês perceberam que esses direitos nós não estamos nem falando mediante a crueldade da retirada desse Vale Alimentação. Isso daí não pode acontecer. Então, eu quero pedir encarecidamente, eu sei do problema, eu sei que ela deve estar amargurada também, mas antes de se fazer isso, vamos achar algumas alternativas para tentar pelo menos amenizar essa situação. Agora, prefeita, como foi dito aqui, eu sei, o prefeito que saiu, ele não falou com certeza como estava a real situação da nossa cidade. E aquele que entrou, por pior que achasse, não imaginava que estava tão ruim. Só que nós temos que sentar, tem que ser conjunto, tem que ser executivo com o legislativo e com a população. Nós temos que achar alternativas e ainda nós temos um tempo para isso. Agora, nós não podemos suspender, porque suspender esses R$ 400, que é uma economia de mais ou menos 1.100.000 por mês, não vai estar fazendo com que a folha de RH esteja baixando. Porque agora vai ser cortado isso, mas depois, para poder abaixar essa folha, outros funcionários vão ter que ser mandados embora. Porque como se abaixa essa folha? Não é cortando o Vale Alimentação. Então eu peço à prefeita Márcia, como mãe de todos, principalmente agora, essas 2.772 famílias e todos os comerciantes da nossa cidade. Retire esse projeto, vamos analisar, vamos ver o que é possível, vamos fazer mais audiências públicas, porque realmente o que está sendo feito não vai resolver o grande problema desse momento, que é que ela está fora dos números, da porcentagem
que ela teria que estar com a folha de RH. Eu quero dizer, algumas pessoas falam que os vereadores aqui, eles não estão fazendo o que deveriam fazer, que nós teríamos que tomar outras medidas. O projeto, ele entrou, ele está aí, está sendo apreciado. Eu fico chateado pela falta de comunicação, pela falta de diálogo, pelo debate. Mas os vereadores, eles no dia a dia não estão fugindo. Tem alguns que deveriam estar aqui porque eles têm o ponto de vista deles. E o ponto de vista, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Porque, de repente, eu não sou o dono da razão. Mas eles não estiveram. Então, eu peço duas coisas. A primeira, que a prefeita, ela retire esse projeto. Retira e vamos começar a discutir, achar outras saídas. Agora, se ela não tiver essa sensibilidade por algum motivo, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu peço que os vereadores que aqui não estão, eles reflitam a situação, porque tem vereadores aqui que já trabalharam em vários órgãos aqui da municipalidade e recebiam também o seu vale alimentação. E eles devem saber o quanto que isso aí ajudava no seu orçamento. Então, eu gostaria de poder estar fazendo mais nesse momento, eu e os vereadores aqui, todos que estão aqui presentes, e outros que aqui não estão. Quero agradecer ao presidente aqui da casa, o presidente Diogo. Ele tinha outros compromissos, ele falou que se ele conseguisse adiantar, ele viria, mas ele abriu o espaço, ele falou, não, vai lá, faz audiência, é importante. Então, quero estar agradecendo a eles, ao presidente Diogo, agradecer a todos os vereadores que aqui estão, agradecer aí o Felipe, o Wagner e todos os funcionários aqui da casa, e vamos dizer assim, tentando conversar e mostrar que esse projeto ele tem que ser reformulado, que mexer no vale alimentação, mexer na comida, é só em último dos últimos dos últimos. Meu muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, desculpa a minha insistência, mas eu requeiro que seja reconsiderado a decisão, com base aqui no nosso regimento interno, o artigo 45, os secretários municipais podem comparecer às comissões quando convocados ou por iniciativa própria, mediante prévio entendimento com a comissão permanente, para exposição de assuntos relevantes ou em tramitação. O parágrafo 3º diz o seguinte, do mesmo artigo, quando da convocação de secretários, da realização de audiências públicas, será obrigatória a confecção de ata para vinculação no site eletrônico da Câmara Municipal, bem como transmissão online ao vivo nos meios de comunicação disponíveis. Daí a minha preocupação, senhor presidente, e a necessidade de que seja o quê? Dado continuidade dos trabalhos dessa comissão. Ela suspende hoje e ela retorna aí, talvez na segunda ou terça-feira, talvez no dia da entrada do projeto, que já está marcado aí. Nobre vereador, é justo o seu pedido. A ata, ela está sendo confeccionada, está sendo também transmitido online. Eu gostaria muito que não é nem que essa audiência estivesse continuando na segunda-feira. Eu gostaria que outras tivessem, porque o debate, ele é construtivo. Só que para nós estarmos chamando uma outra audiência, nós temos todo um trâmite a ser feito, todo um trâmite a ser seguido, né? Esse que nós fizemos, tem que ser pedir à casa, temos que pedir ao presidente, temos que estar publicando. Então, talvez nós não tenhamos tempo para isso. Eles deram, logicamente, eles simplesmente, não é que eles não apareceram, eles não vieram, mas mandaram aqui
a sua justificaram, né? Eles justificaram o motivo. Agora, eu quero dizer a todos aqui presentes que nós tivemos aqui inúmeras perguntas que os internautas nos mandaram. São muitas, são mais de 25 páginas. E nós vamos estar encaminhando junto com essa ata para o Poder Executivo, para que eles leiam e, como foi dito, respondam a essas pessoas as perguntas. Agora, o mais importante, creio eu, e o nobre vereador vai concordar, é que nós abrimos o espaço para que todos, ou pelo menos os representantes das suas categorias, pudessem estar aqui, mostrando a sua indignação e tentando convencer aí o Poder Executivo na retirada desse projeto e tentando mostrar para os outros vereadores que fazer isso realmente seria, em último caso, que eles repensassem aí o seu voto. Tá certo, nobre vereador? Agora, o pedido aí, Wagner, do nobre vereador seria importante até estar constando aí em ata, por gentileza. Vereador Saulo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, a presença de todos, e colocar que realmente o espaço foi aberto, com presença de secretários ou não, o espaço foi aberto. As questões apresentadas, bem como outras, né, senhor presidente? Outras questões poderão ser enviadas? Até quando? Não, já, o prazo já encerrou? foi, já encerrou. Essas vão ser enviadas junto com a ata dos representantes que aqui falaram, e os vereadores, lógico. Mas pelo ofício recebido, todas serão respondidas com a maior celeridade possível. Então, o que foi solicitado vai ser respondido pelo secretariado. Claro que seria interessante a presença de todos aqui. Mas eu, mais uma vez, agradeço o espaço também que nós tivemos aqui, agradeço a presença de todos os representantes, e finalizo dizendo que, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que seria a não aprovação desse projeto, cabe agora a pressão em cima dos vereadores, que serão os responsáveis pela aprovação ou não, né? Serão os que votarão na terça-feira. E reitero aqui meu voto contrário ao projeto, em benefício não só aos servidores, mas à classe, à cidade, aos comerciantes e todos envolvidos aí nesse projeto que, para mim, né, que nem eu falei, torço pela prefeita, torço para que o governo dê certo, mas voto com coerência e com responsabilidade. Muito obrigado a todos, boa noite. Vereador Edinho, por gentileza. Mas, senhor presidente, aproveitar aí que eu recebi uma mensagem aqui do internauta que comentou, fala alguma coisa aí, vereador Edinho. Só explicar para o amigo Reba, funcionário público aí também da prefeitura, que eu fui o primeiro a utilizar a tribuna, então, como a live caiu, então acredito que ele não pegou a parte que eu falei, né? E também o que eu falei também não é novidade para ninguém, que é o meu posicionamento contrário ao projeto, Reba. E apenas para justificar você aí, que você não viu a live do começo. Bom, gente, quero parabenizar aqui, primeiramente, a iniciativa aqui do presidente, Rogério Matias, do Saulo também, né, pessoal que conduziu aí essa audiência de extrema importância para a democracia da nossa cidade. Quero me solidarizar mais uma vez com o funcionarismo público, cumprimentar aqui os representantes dos sindicatos, das associações, os amigos aí que, por mais que sejam uma organização, senhor presidente, eles são, a maioria aí, funcionários, né, que estão aí, que vão também sofrer na pele com essas alterações feitas dessa forma, de uma forma totalmente errada, né, sem uma discussão, sem a democracia. É triste demais, né? Eu sou filho de funcionário público também, né? Carrego aqui na minha veia aqui o que é o sofrimento que a minha mãe, que é professora também, tem passado na mão do governo João Dória. Isso daí é triste, né?
E eu não poderia, nesse momento tão difícil da minha cidade aqui, mesmo entendendo a situação da cidade, a situação precária, a situação difícil que a prefeita Márcia vai enfrentar pela frente, eu não poderia, nesse momento aqui, ficar do lado do funcionário e buscar, sim, o diálogo. Eu vou ser sincero a vocês, gente. Até falei aqui antes do início. Eu gostaria muito que os secretários da cidade, eles tivessem vindo aqui, Beto Melo, que discutíssemos aqui, que o pau quebrasse. E que, mesmo que não chegasse a nenhum denominador comum, eles pegassem e falassem assim, Juca, e provassem para nós, olha, hoje vocês estão me odiando, mas lá na frente vocês estarão me agradecendo. E que chegasse lá na frente, a gente, né, reconhecesse e falasse, olha, realmente vocês estão certos. Mas não dá para tirar uma conclusão dessa, sendo que nem debate teve, nem discussão teve. Então é muito triste, eu saio daqui chateado, já estou chateado há muito tempo, né? Eu sou uma pessoa assim que todo mundo sabe, quando eu tô bravo, eu tô bravo. Quando eu tenho que bater na tribuna, eu vou lá e bato na tribuna e brigo, grito. E saio daqui com um sentimento de tristeza, porque eu sei o que vai acontecer aqui na próxima terça-feira, né? Então, eu desejo aí a vocês uma boa noite, uma boa sorte a vocês, que vocês pressionem sim os vereadores dessa casa aqui, porque não tem outra saída, doutor Saul. Não tem como convocar ninguém para vir aqui mais, porque eles já declararam que não virão. Então a saída é, pressione os nossos amigos vereadores, ok? E cumprimentar a imprensa aqui presente, Raja Poá, todas as páginas, Fala Poá, enfim, todas aqui, né? O pessoal do TV Estância, pela cobertura e pelo apoio. Professor Rogério, parabéns pela coragem, ok? Gente, estamos juntos aí, até terça. Reiterando aqui as falas aqui do nobre vereador Saulo, Edinho, agradecendo a presença aqui do vereador Beto Melo, Gilmara, Márcio, doutor Saul, e agradecendo a presença de vocês. Vocês realmente mostraram a verdadeira situação, a indignação, representando cada um a sua classe, e vamos esperar que a prefeita reconsidere, né, que a prefeita mãe pare para pensar no que está acontecendo. Me permite a parte, Rogério? Nobre vereador? Eu tinha falado que eu ia fazer um questionamento, né? Eu quero que fique registrado também em ata, porque no primeiro projeto da PL que nós recebemos, tinha o nome de quem são os representantes da comissão. E no segundo que veio para a gente, já veio sem o nome das pessoas que representam a comissão. E eu gostaria que eles registrassem as pessoas, né, que vão assinar esse projeto e quais são as secretarias também que eles convocaram e discutiram esse projeto. Só gostaria que deixasse registrado. Perfeito, será registrado, nobre vereador. Meu muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência pública aí.